Paz do Senhor, meus irmãos, com alegria e satisfação que eu estou aqui para compartilhar com vocês uma breve palavra do Senhor. Agradeço ao pastor Ricardo, ao pastor Misael, e todos aí do Ministério Ágape, por esta oportunidade. Eu me chamo irmão Marco Antônio, sou presbítero aqui da Igreja Assembleia de Deus, Jardim Alvorada, do pastor Washington. Meus queridos, com gratidão e me sinto honrado de estar com vocês nesta tarde e poder compartilhar esta palavra com vocês. É uma breve palavra, uma reflexão, um pouco do nosso chamado, daquilo que o Senhor tem feito em nosso favor, ok? E eu estava pensando, para nós podermos refletir nesse momento, uma breve palavra que ela se encontra, eu vou falar de 2 textos, mas eu gostaria de fazer uma introdução no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, a partir do verso 12 até o verso 22. Essa passagem ela é muito conhecida de nós. Nos relata que quando Jesus ele chega no templo, e quando ele chega ali no templo, ele observa que ele encontrou aquela igreja, ou seja, aquela igreja judaica ali de Jerusalém, e aquela igreja ela estava fora da realidade. O que eu quero dizer fora da realidade? Ela estava numa situação, como que eu vou dizer, ela estava numa condição que quando Jesus chega e ele fala o seguinte, lá em Mateus 21:3, ele fala assim: a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformai num covil de salteadores. E quando Jesus fala isso, quando ele chega ali naquele templo, ele observa que na entrada do templo, ali próximo dos átrios, havia um grande comércio, havia cambistas, havia pessoas negociantes, e ali nós vimos que aquilo que era o ofício sagrado, ele estava sendo profanado. Profanado que é o seguinte: os cambistas, as pessoas que estavam ali, eles ficavam ali para trocar moedas dos judeus que vinham para oferecer sacrifícios e tinham que trocar a moeda para que eles pudessem comprar suas ovelhas, as suas pombas, ou até mesmo aqueles que tinham maior condição, eles comprariam um novilho para estar oferecendo sacrifício ao Senhor no templo. E o que nos chama a atenção é que ali havia os cambistas que trocavam as moedas, havia também as pessoas que negociavam esses animais com essas pessoas que iam ali oferecer sacrifício. E Jesus ele se irrita, e o texto nos diz que ele fala: vocês estão todos errados, essa daqui é a casa de oração, vocês estão fazendo transação, vocês estão fazendo comércio, vocês estão fazendo coisas que não é para ser feito aqui é um lugar de adoração. E aí Jesus expõe eles essa palavra, e o texto nos diz que ele vira as mesas dos cambistas e espalha as moedas, e tem um alvoroço ali. E nisso Jesus se irrita e ele toma uma atitude e eles ficam expostos, né? Porque ali não era um lugar de mercado, não era um lugar de câmbio, era um lugar de adoração, era um lugar de adorar ao eterno Senhor. Aí Jesus, o texto nos diz que ele entra no templo e vai orar. Aí Jesus entra no templo e observe, se estava havendo esse tipo de transação, esse tipo de negociação ali em frente ao templo, por quê? Porque havia a permissão de alguém. Quem que eram os sacerdotes da época? Quem que estava cuidando daquele templo? Era Anás e Caifás. Então, quando nós observamos nesse contexto, nós observamos o quê? Nós observamos que tudo isso que estava acontecendo era por causa da desorganização de quem era responsável para cuidar. Então, se aquelas pessoas estavam negociando, estavam ali participando de tudo isso daí, porque eles tinham o aval ou a permissão de Anás e Caifás para que eles pudessem estar ali fazendo isso. Primeiro ponto que eu quero chegar com vocês. Jesus chega lá, ele vê aquela condição de profanação, de transgressões mundanas, e ele se irrita e ele termina com aquilo. Quando ele entra no templo, ele ora, e o texto fala que ele volta e depois ele vai descansar. Olha só que interessante. No outro dia ele acorda, ele sai com seus discípulos, e ele observa
uma figueira, ele vem de uma figueira que estava à beira do caminho, ele aproximou-se dela, o texto nos diz assim, e não tendo achado senão folhas, porque ele procurou frutos, se não achado só folhas, ele falou, ele lança uma palavra, Jesus disse assim, nunca mais nasça fruto de ti, e a figueira secou imediatamente. Essa é a única passagem que nós vamos encontrar, assim, essa figueira, e ela sendo secou, morreu. O que eu quero trazer para nós nessa tarde? A condição daquele templo, porque aquele templo, meus queridos, se você for observar, era para ser a coisa mais maravilhosa do mundo atual daquela época. Por quê? Lá estavam os sacerdotes, lá estavam os levitas, lá estavam os cantores, lá seriam oferecidos sacrifícios, lá os levitas estavam para cuidar do templo, havia o culto de adoração, só que havia também uma profanação. Quando Jesus agora chega, olha só que interessante, quando Jesus chega na figueira, observa a figueira, as folhas estavam bonitas, a figueira estava viçosa, ele procura frutos e não encontra, aí que vem a revelação para nós nesse momento. Era a figura daquela igreja, ela era bonita, ela era formosa, ela tinha tudo para ter frutos, mas ela não tinha frutos, porque ela estava destituída. Se a gente for observar, aquele templo, aquele sacerdócio, ele tinha um culto diário, ele tinha as festas anuais, as escrituras do Antigo Testamento eram lidas, eles tinham os turnos dos levitas, os sacrifícios de manhã, à tarde, porém, eles não tinham nenhuma graça, nenhuma fé, nenhum amor, nenhuma humildade. Então, nós vemos que nenhuma espiritualidade, mas não da culpa das pessoas que estavam indo, mas daquelas pessoas que estavam ali. E o que me chama a atenção para fechar este assunto é que aí essa figura da oliveira ou dessa figueira representa o quê? Representa quando Jesus vem à minha vida, à sua vida, buscando frutos. Então nós temos que, por isso que assim, Jesus disse assim, eu sou a oliveira e vós sois os ramos. Então nós temos que ter frutos de arrependimento, frutos de santificação, frutos de obediência ao Senhor, frutos de buscar a presença do Senhor, os frutos também do Espírito, para que nós não sejamos assim reprovados pelo Senhor. Mas o que me chama a atenção de tudo isto, que aqueles cultos, aquela liturgia, aquele templo, havia uma profecia que aquele templo não existiria mais. Passado mais ou menos uma fase de 70 anos, houve uma guerra, uma invasão em Jerusalém, e aquele templo foi derrubado. E o que me chama a atenção, foi aqui para ler para os irmãos, olha que revelação extraordinária. 1 Pedro capítulo 2, diz assim, verso 9 e 10. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Olha que extraordinária a revelação que Pedro traz para nós. Fala, olha, agora não existe mais levitas, não existe mais sacerdotes. As liturgias no templo terminaram. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Agora, esse povo que vivia nas trevas, esse povo que foi chamado, esse povo que agora é geração eleita, sacerdócio real, nação santa, para anunciais, esse delegado, essa autoridade foi dada para mim e para você, como sacerdotes de Deus, como homens e mulheres de Deus, para proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, louvado seja Deus. Então, o que em outro tempo em outro tempo não era povo, mas agora vós sois povo de Deus. Ou seja, nós, irmãos, eu e você, nós como igreja, nós alcançamos essa graça, alcançamos essa misericórdia e somos chamados hoje de sacerdotes, nação santa,
povo adquirido. Essa é a palavra que eu quero trazer para o seu coração. O tempo lá passou, mas hoje nós estamos no tempo da graça, na dispensação da graça, debaixo da unção do Senhor, na presença do Espírito Santo. Guarde esta palavra no seu coração. Você, minha irmã, você, meu irmão, vocês, ministros, nós somos sacerdotes do Senhor. Qual é a função do sacerdote? Interceder, orar, transmitir a palavra para o povo. Hoje o Senhor nos chama para ser proclamadores das boas novas. Somos embaixadores de Cristo. Louvado e glorificado seja o Senhor. Eu desejo, meus irmãos, que você entenda essa palavra neste dia, que quando o Senhor vier buscar, ou Ele nos visitar, nós temos frutos, e esses frutos é para a glória do nome do Senhor, para que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Que Deus vos abençoe na pessoa de Jesus Cristo. Pastor Ricardo, Pastor Misael e todos os irmãos, um abraço, um beijo para vocês, que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Foi um prazer estar com vocês. Paz do Senhor, meus queridos.